Olá pessoal do Desafio 29, vamos lá para a nossa primeira aula, né, a aula 1, que a gente fez o pré-lançamento hoje pela live, e também a nossa aula 0 que está aí no canal no YouTube, para vocês verem o panorama geral do que vai ser o Desafio 29, o que fazer, como fazer, tá? Então na nossa primeira aula a gente vai falar sobre a relação entre comida de verdade e alimentos industrializados, e também para pensar o seguinte, na questão da disciplina. A disciplina, nós temos aqui, a definição de disciplina é obediência às regras dos superiores ou regulamentos. Então, por que a gente está fazendo esse link com uma questão comportamental, falando da disciplina? Porque se vocês tiverem essa obediência aos regulamentos daquilo que o Desafio 29 está colocando para vocês, vocês vão poder experimentar os melhores resultados que a proposta da alimentação baixa em carboidratos vai trazer na sua vida. Então, vamos parar para pensar o seguinte. A gente tem a opção de fazer uma alimentação com alimentos altamente processados, industrializados, e temos a opção de fazer uma alimentação com comida de verdade. Por que no Desafio 29 a gente vai estimular vocês a alimentação com comida de verdade? Porque os alimentos industrializados geralmente são ricos em açúcar, farinha de trigo ou outras farinhas ricas em amido, como tapioca, farinha de arroz. Para você que está querendo emagrecer ou regularizar o seu metabolismo, por exemplo, fazendo sua glicemia baixar em casos de pré-diabetes, a adoção de alimentos de verdade vão regularizar muito melhor a produção de insulina. Então, mesmo um carboidrato saudável, como a batata doce, a batata inglesa, a mandioca, que vão estimular uma secreção maior de insulina, ainda assim não se compara ao que você tem quando você come, por exemplo, um pão com farinha de trigo. E não se engane achando que pão de farinha integral, pão integral, ele vai ser muito melhor que o pão de farinha branca. Tá? A resposta insulinímica que ele produz, a resposta na produção de insulina que o pão integral e o pão branco produz no seu corpo é quase a mesma. E a gente já sabe que o principal hormônio capaz de te fazer engordar é a insulina. Insulina na presença de glicose e ainda com gorduras é uma combinação muito ruim para quem quer emagrecer. É uma combinação boa para quem quer engordar, mas não é esse o caso da maioria das pessoas, né? E lembrando que engordar é uma coisa e ganhar massa muscular é outra, tá? Então, por que a gente vai adotar os alimentos mais naturais? Porque alimento natural, ele vai fazer a sua produção de insulina ser feita de uma maneira muito mais adequada e natural. Então, lembre-se disso. Quando vocês estiverem fazendo o Desafio 29, na nossa primeira aula, a gente está chamando a atenção para a questão da disciplina. Sejam disciplinados, sejam obedientes às regras, porque quebrando as regras e deixando de comer alimentos naturais por alimentos processados, vocês não vão obter o melhor resultado, tá? As regras do jogo servem para te proteger, assim como as regras de trânsito, respeitar o sinal vermelho, a faixa de pedestre, serve para te proteger. Assim, as regras do Desafio 29 vão servir para proteger os seus melhores resultados, tá? Nós queremos estimular vocês, orientar vocês e não impor nada, mas lembre-se sempre, ao optar por alimentos naturais, quando for ao supermercado, o roteirinho é hortifruti para comprar legumes e verduras, vegetais de baixo amido e açougue ou peixaria para comprar carne de boi, carne de porco, carne de frango ou na peixaria, peixe e frutos do mar. Com essa combinação básica de carnes e vegetais de baixo amido, você tem a base da sua alimentação baixa em carboidratos. E ainda lembrando que nós temos a farinha de linhaça e a farinha de coco, que você encontra em casas de produtos naturais, para te dar aí mais opções de receitinhas como pães, bolos. Ok, pessoal?
Essa foi a dica, essa foi a orientação da nossa aula 1 do Desafio 29. Um abraço a todos.